Boa noite, dia 28 de outubro de 2021, dia do servidor público. Os nossos parabéns a esses profissionais de excelência. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live, para quem for entrando já e se situando sobre o que a gente vai estar falando hoje. Deixa eu fixar aqui. Os reflexos da reforma administrativa sobre a ótica dos servidores e usuários do serviço público. Teremos conosco como convidados Glória, que estará representando o Sindicato dos Psicólogos da Bahia, Rafael Lima Carvalho, ele que já está por aqui, é advogado, que estará representando o CRP 19, o CRP de Sergipe, e Ione, que estará representando o Sindicato dos Trabalhadores aqui do município de Cícero Dantas. Daqui a pouquinho eles estarão conosco. Deixa eu só enviar aqui. O pessoal do Sertão em Pauta estará conosco também. Estarão fazendo a transmissão da nossa live ao vivo, também no canal deles. E aí a gente inicia com uma música que é uma crítica social muito importante, que eu acredito que casa muito bem com essa nossa temática de hoje. Vamos ouvir um pouquinho Cidadão Zé Ramário. Tá vendo aquele edifício, moço? Boa noite, Rafael. Boa noite, Thalita, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Deixa eu já adicionar aqui as demais convidadas, certo? Só um minutinho. E agora o Instagram, ele não chama todos de vez, é um por um. Hoje o homem criou asa, na maioria das casas, também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra. Bem, Ione, nos escuta, Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Sua tela, sua imagem aqui pra gente não tá saindo. Você poderia sair e tentar entrar novamente? Seria eu? Isso. A gente vê se a imagem volta. Ao vivo tem dessas coisas, né? Glória, nos escuta? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Glória. Obrigada. Vamos aguardar a Ione voltar aí para a gente iniciar. Vamos ver, estou tentando chamar aqui. Pedindo um segundo. Muito bem. Ao vivo tem dessas coisas, né? A gente já está acostumado, ao vivo tem esses processos mesmo. Está tudo tranquilo. Vamos aguardar a Ione chegar para a gente iniciar. Boa noite, pessoal que está chegando aí agora, participando conosco. Ione recebeu o convite? Está enviado aqui. Pessoal do Sertão em Pauta, nos dê um ok se vocês conseguiram entrar ao vivo também. O pessoal do Sertão em Pauta é um meio de comunicação aqui do município, né? Comunicação virtual, eles fazem postagens e tem um canal no YouTube, e aí eles ficaram de transmitir também a nossa live ao vivo. Estou aguardando também esse retorno deles, se eles conseguiram também. Ione parece que não está conseguindo entrar. Deixa eu tentar mais um momento. Aí, agora vai. Muito bem. Boa noite. Agora vai? Seja bem-vinda. Agora foi. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. E você, como está? Tudo tranquilo. Tirando a PEC, né? Exatamente.
tirando a PEC e outras coisas, né, que estão surgindo aí no desgoverno, mas vamos em frente. E é para isso que nós estamos aqui para falar hoje, né, desse reflexo dessa reforma administrativa, dessa proposta de reforma, sobre a ótica, né, de vocês, nossa, enquanto servidores, né, e enquanto usuários desse serviço público, de como é que essa PEC, ela nos atinge direta e indiretamente, né, sobre esse assunto que estamos aqui para tratar. E eu queria aproveitar o ensejo do momento e agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando desse bate-papo, né? Agradecer a Glória, a Rafael, a Ione por estar representando aí as instituições que estão nessa linha de frente, né? Instituições que estão aí direto nessa luta por garantia de direito e para evitar esses retrocessos, né? Para que a gente possa evitar retrocessos. Então, queria agradecer a participação de vocês e deixar esse momento inicial aberto para uma autoapresentação, né, de cada um aí. Quem quiser iniciar, fique à vontade. Bom, meu nome é Rafael, falo aqui de Aracaju, Sergipe, represento o CRP 19, sou advogado já há algum tempo, professor jurídico do CRP, sou procurador aqui da empresa municipal de serviços urbanos, sou formado pela Universidade Federal de Sergipe e pós-graduado pela Universidade Federal da Bahia. Muito bem, Rafael. E nós estamos muito lisonjeados em ter você conosco, né? O CRP de prontidão fez a indicação do seu nome para estar discutindo esse tema, porque sabe que é uma pessoa que tem comprometimento com o tema, né? E com a causa. Então, estamos muito contentes de ele ter conosco nessa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom, boa noite. Eu me chamo Ione Oliveira, sou professora da Rede Pública Municipal de Cícero Dantas desde 2014, mas atualmente eu componho a diretoria do Sindicid, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cícero Dantas. Fora isso, também recentemente consegui a aprovação na OAB e também, fora professora, também sou advogada. Muito bem, uma junção de atividades que se complementam, né, Ione? Atividades que não são distintas, mas que se complementam. E aí, aproveitando a sua participação enquanto representante do sindicato, quero agradecer ao presidente do sindicato, Ambrósio Gama, ele que entendeu a importância da discussão da nossa live de hoje, né? E juntamente com a diretoria, com a comissão a qual você compõe, ofertou, né, aos servidores aqui do município de Cícero Dantas um sorteio que a gente vai estar realizando no final da live de 5 prêmios no valor de R$300 para esses servidores públicos. Então, eu queria fazer esse agradecimento público. A gente já está aqui com a urna aqui, ó, para fazer o sorteio no final da live, né? Tirar aqui. Os servidores que estiverem nos acompanhando já fiquem na expectativa, viu? Porque nesses períodos um prêmio de R$300 é um luxo, viu? Glória, fica à vontade. Dá para pagar a gasolina, né? Exatamente. Oi, gente, boa noite. Eu sou Glória Pimentel, sou psicóloga, tenho 10 anos de formada, atualmente na diretoria do Sindicato dos Psicólogos da Bahia. Sou especialista em psicologia social, atualmente também componho grande e vasto número de psicólogas desempregadas. Não sou, eu fiquei dando risada com a chamada, né? Servidores e usuários, hoje eu sou usuária. Né? Apesar de também compor parte do grupo de usuários que não conseguem acessar todos os seus direitos sociais diante da questão da pandemia, por diversas questões, né? Os critérios absurdos, a dificuldade de acesso, mas a minha trajetória na psicologia é no campo, principalmente da psicologia e políticas públicas. O colega que é advogado do CRP, de Sergipe, né? O CRP antigamente era Bahia e Sergipe. Eu estive como presidente do CRP daqui da Bahia, e eles, eu não tenho lembrança se já estava na gestão passada, mas desde a gestão anterior, que era de 2016 a 2019, o Conselho já foi chamado
a pensar a reforma administrativa, sobre como isso vai impactar na existência dos conselhos e na existência da profissão consecutivamente. Então, assim, o Sindicato de Psicólogos está com essa luta também, se posicionando totalmente contra a reforma administrativa, e nesse sentido a gente tem tentado se debruçar e entender, porque não sou advogada, não somos da área do direito, a gente é da área humanas, né? A gente luta por políticas sociais, e nesse sentido a gente está aqui para contribuir e conhecer mais, né? Tentar trazer para a população esse chamado Muito bem, de vamos Glória. E conhecer todos e nós saber o que está aqui acontecendo. somos usuários, né, desse serviço público que precisa ser de qualidade, que precisa ser gratuito. E você já chega com muita ênfase desse lugar de fala que você vem, né, de conhecimento da política pública, da causa social, de dizer que precisamos ser contrárias a essa PEC, né? Mas para dizer isso, por que precisamos entender qual é a proposta, né? Precisamos discutir, precisamos falar abertamente sobre isso. E as propostas das minhas lives semanais, elas vêm nesse intuito, né? Como eu estava falando com o Rafael mais cedo, da gente tirar os assuntos que são complexos, como esse que é a PEC, que é um assunto muito complexo, que mexe em muitas áreas, né? E trazer ele de uma forma mais objetiva e mais sucinta para que a população receba isso de imediato, né? Não precisa estar quebrando muita cabeça para decifrar essas entrelinhas aí, o quanto a gente sabe que muitas coisas nas PECs, nas leis, elas vêm nas entrelinhas. E aí, se a gente não lê essas entrelinhas, é aí onde a gente acaba perdendo, né, esses direitos. Então, para a gente iniciar de fato essa discussão, queria trazer para vocês o que é que a gente está chamando aqui de reforma administrativa. Qual é a proposta, já para ser bem direta, assim, qual é a proposta da PEC 32/2020? A PEC em si, ela já foi bem reformulada desde sua divulgação em 2019, né? Ela previa, inicialmente, a quebra de estabilidade para a maioria dos servidores públicos que fossem ingressos no serviço público a partir do concurso, mas garantia a estabilidade para os já concursados, né? E ela já foi recentemente alterada, há um mês, né, que já prevê que todos os concursados sejam estáveis, né, mas de outra mão corta diversos benefícios, né, e prevê situação de corte salarial em o que eles chamam de estado de exceção fiscal, vamos dizer assim, né? Então, ela cria uma insegurança jurídica quando você tira esses direitos básicos do servidor, que é a base do funcionalismo público, né? A gente preza por um serviço público de qualidade, mas acaba culpando as pessoas que o compõem em vez de culpar a infraestrutura dinamitada em que eles trabalham, né? Então, a maioria da população e as pessoas que veem com maus olhos o serviço público acabam não enxergando direito essas questões que são nossas, que são do Brasil, né? Dinamitando, né, essa base que já é muito precária, né? Tirando esses direitos, né, que são garantias à impessoalidade do serviço público, né, abre de antemão o apadrinhamento, né, a indicação de agentes políticos para esses cargos que ficam em aberto e ficam também sem alguma estabilidade, né? Isso, mais ou menos, esse é o ponto ponto neurálgico, vamos dizer assim, da reforma, né? A proposta de reforma. Você trouxe aspecto. Pode falar, Glória. Sim. Pode. Aí a gente aí, né, quando vai pensar sobre o assunto, né, a gente está sempre convocada para poder conversar com a categoria e falar sobre os rumos da profissão. E aí a gente pensa assim, a versão oficial e a versão que a gente precisa entender. Hoje a gente está falando da PEC 32, mas por menos aproximação que as pessoas tenham com a política, por menos aproximação que as pessoas tenham com os processos de governo no dia a dia, é possível fazer uma comparação básica e pensar assim,
o quanto de reformas e o quanto de chamados para modificações de legislações têm sido apresentadas nos últimos anos, no último ano especificamente. E todas com o mote de precisamos reduzir despesas porque o Estado está ficando muito oneroso e aí com isso aumenta os impostos. Então, assim, faz um apelo à população do quanto o Estado precisa ser mais eficiente e quanto isso prejudica economicamente, e se prejudica economicamente, não tem como garantir direitos sociais. Então, assim, a PEC vem com esse chamado de organizar o serviço público, de reduzir os gastos para que o Estado seja mais eficiente. Mas, de verdade, o que é isso? Né? De verdade, o que é essa eficiência, o que é esses gastos? Se a gente está falando de serviços públicos, a gente está falando de servidores públicos, enxugar gastos em cima de servidores públicos. Quem presta o serviço público? Então, assim, se eu vou reduzir serviço público, eu vou reduzir o direito das pessoas. Assim, se eu preciso ser atendido na área da saúde, eu preciso de um servidor público lá. Eu preciso de um servidor público bem remunerado, que ele possa estar dedicado à sua profissão, investindo naquele seu trabalho, mas o que a PEC vem trazendo é que não necessariamente. A PEC vai delimitar um grupo de servidores, o que eles vão considerar essenciais, né, para o funcionamento do Estado. Aí, esses servidores vão ser garantidos alguns direitos, não tantos assim, porque, né, a PEC chega para poder cortar geral, para poder reduzir direitos de todas as formas, né, fazendo com que a pessoa simplesmente sobreviva no trabalho e depois não tenha garantia sequer da aposentadoria e de uma condição de existência após a sua vida produtiva. Então, assim, o que é que a população precisa entender, o que é que os psicólogos e todas as outras categorias profissionais precisam entender? Quando a gente absorve esse discurso de que a máquina pública gasta muito, né? Esse discurso demonizador do servidor público, como o colega trouxe, servidores que não trabalham, servidores que são encostados, servidores que não fazem nada, né? Aquela máxima que coloca o servidor público quieto no canto, como se não fizesse nada. Isso é a imagem social que é construída, né, por quem é contra o serviço público, e quem é contra o serviço público é a iniciativa privada que vai ganhar com a prestação daquele serviço, porque ele quer ganhar com isso. Então, hoje ele não vê aquilo como uma fonte de lucro, porque, assim, o Estado quer crescer, o Estado quer que o capital se multiplique. Para isso, quer usar o mínimo, investir o mínimo. O Estado deveria ser contra esse papel, porque o Estado, ele vive a partir do imposto pago pela população. Então, nada mais justo que devolver isso em serviços, né, em condições de existência para a população. Então, não tem como esse discurso ser aceito pelas pessoas que pagam os impostos, que sustentam o Estado. Então, assim, às vezes as pessoas ofendem o servidor público dizendo eu que pago o seu salário. Essa frase deveria ser banida do universo, porque, assim, a gente sustenta o Estado. O servidor público é um cidadão de direitos e que está ali fazendo o seu trabalho da melhor forma, porque ele responde ao código de ética, ele teve que se submeter a uma seleção, a um concurso, né? Ele vai se submeter a outras formas de avaliação do seu trabalho, mas a gente não paga o salário dele, a gente paga o Estado, e o Estado devolve a gente em serviços. Então, assim, reduzir direitos ou reduzir o investimento na área pública a partir do serviço público, o que eles estão fazendo, na verdade, é tirar o acesso da população aos seus direitos e colocando na mão de outras entidades para poder prestar. E outras entidades entendam-se o mercado privado. Muito bom. Essa discussão ela é muito feliz, porque são poucas as discussões referentes a propostas de emenda, reformas, principalmente a reforma administrativa, que levam em consideração o usuário. Até porque o público, o servidor público, o funcionalismo público, ele já está atento a isso já há um tempo. E é fácil como cativar, como atrair a atenção do funcionário público para esse debate. Agora, como a colega Glória falou, é muito fácil acreditar que o servidor público que é o vilão da história, quando nós falamos em crise fiscal, em gastos, em teto de gastos e por aí vai. E, na verdade, não é esse a situação. Até porque, recentemente, todos que estão assistindo e os colegas que estão participando dessa live, com certeza vão lembrar. Recentemente tivemos um reajuste de mais de 16% no subsídio dos ministros do STF, do Procurador-Geral da República. Até hoje ainda está pendente a discussão do auxílio moradia desses senhores,
tivemos reajuste dos vencimentos de militares sem a indicação de quanto seria essa despesa. Também tivemos aumento na remuneração de várias categorias do topo do Poder Executivo Nacional, e sem falar também em várias autorizações para driblar o teto da remuneração do funcionalismo público. Hoje, há mais exceções à regra do que necessariamente a regra. E também temos um projeto barrado na Câmara dos Deputados, já desde 2018, que iria vedar justamente os supersalários. A PEC, ela propõe que vai corrigir, que vai extinguir privilégios, que vai tornar o serviço público mais eficiente, e fala que vai haver uma economia de despesas, quando na verdade é o contrário. Ela vende essa propaganda de que é o melhor a ser feito pela população, e recentemente foi utilizado como uma chave para incentivar a população a aderir a essa reforma, pelo discurso do ministro Paulo Guedes. O Auxílio Brasil, que vai substituir Bolsa Família, depende da aprovação da reforma administrativa. Então, essa estratégia do dividir para governar. Eu vou colocar a população contra o servidor público. É mais fácil e mais conveniente para convencer deputados e senadores a aprovarem essa reforma do jeito que está, se a gente dividir. Bom, se considerarmos que 2022 já é período eleitoral, a conta fecha certinho. E algo que nos dói, tanto ao servidor público também quanto ao usuário, o servidor público ele não é bem visto na população brasileira ainda. Como a colega Glória falou, tem muito essa visão mercantilista. Eu estou pagando, tem que ser assim. Mas o usuário do serviço público, além do servidor público em si, ele precisa ter essa noção. Será que sucatear as condições de trabalho do servidor público, será que diminuir as suas garantias, deixar ele mais vulnerável aos desmandos e mandos políticos, será que isso vai garantir para mim um serviço público de qualidade? Eu reclamo do serviço público hoje, mas será essa a alternativa que vai me garantir o que eu estou exigindo? Será que hoje, na legislação, já não existem outros caminhos menos drásticos e menos injustos para a gente fazer isso? Fica aí o questionamento, né, Ione? Fica aí esse questionamento aí para a gente refletir a partir disso que foi colocado, desses pontos estratégicos que vocês mencionaram, né? Rafael apontou que a PEC, que a questão da estabilidade são os pontos fracos, né, da proposta. E aí eu fiquei assim me perguntando quais seriam esses pontos fortes, né, nesse sentido da PEC. O que é que a PEC traz de ponto forte? Quais são esses argumentos assim de ponto forte? Nessa versão atual da PEC, Thalita, que já foi bastante modificada, o ponto principal, né, pelo menos a meu ver, é a questão da periodicidade de avaliação dos novos servidores públicos, né? Ele incluiu ele tirou a estabilidade apenas em termos gerais do empregado público e manteve, né, pelo menos nesse texto que está aqui agora, a estabilidade para os demais servidores públicos, mas tirou também outros, como eu tinha falado, outros benefícios, né? Mas esse tipo de avaliação que está sujeito seriam 4 anos, né, 5 anos de avaliação, 3 anos de avaliação, com mais um de prazo para o seguinte ser implementado, deixa o sujeito muito suscetível aos agentes políticos que estão envolvidos no momento, né? Quer ou que não, né, nesse período de 4 a 5 anos, a depender do texto da lei que for aprovado, né, diversos dirigentes vão passar pela instituição, que são indicações, são geralmente cargos em comissão, ou de funcionários, ou de outros agentes políticos, né, vão estar sujeitos à avaliação desse pessoal que está lá no momento, que não sabe avaliar, né, que não vai saber todo o histórico da instituição e a função daquele servidor naquele momento. Entendeu? Não que uma questão de avaliação, de reavaliação do servidor não seja possível, hein? Isso pode ser discutido. Mas a questão é que não se está discutindo, né? Todo o texto da PEC está sendo imposto, né? Nada foi debatido, não houve
audiências públicas, convocando as diversas categorias de servidores públicos e empregados públicos para debater o tema a fundo. Afinal, é uma emenda constitucional, né? A gente está emendando mais o texto basilar da nossa sociedade, da democracia brasileira. Então, tem que haver um debate profundo sobre o tema. Isso não está acontecendo. Então, eles estão modificando a seu bel prazer por conta de forças políticas que estão avançando, ou que não estão tendo a base política, a base de apoio de voto necessária. Mas isso não está sendo debatido. Essa questão da avaliação é muito sui generis, porque ela impõe uma fragilidade, né, ao servidor que está lá, que estudou, que passou tanto tempo estudando, que está lá tentando implementar seu valor de trabalho, ele fica inseguro de exercer sua profissão ali na hora. Entendeu? Isso acaba afetando seu desempenho, obviamente, né? Existem outras... isso não está sendo discutido, não está sendo imposto. Essa fragilidade também com que o servidor público é tratado com essa reforma torna o serviço público menos atrativo também para os bons profissionais, porque a estabilidade, ela não pertence à pessoa do servidor público, ela pertence à função, ao cargo. Ela quem vai garantir a pessoa desempenhar suas funções com autonomia, sem medo de hoje para amanhã ter que atender a uma ordem ilegal do superior hierárquico. Infelizmente, esse tipo de coisa ainda acontece. E, mais grave ainda, acontece no atual cenário. O que pode acontecer com esse cenário que está colocado na PEC 32, não é verdade? Exatamente. Deixa o funcionário, o servidor público, totalmente à margem, né? Principalmente quando a gente pensa nos casos nossos de interior, né? E aí eu digo, deixa em lugar de enquanto cidadã do interior, de que muitas vezes o cargo comissionado, né, a contratação, ela serve como moeda de troca, né, direta, moeda de troca direta dos agentes políticos. Então, quando a gente tem essa margem que Rafael colocou, que Ione colocou e que Glória colocou, né, da PEC, que diz que agora pode se contratar até 10 anos, né? Não levando em conta essa avaliação, como o Rafael bem colocou, né? Então, o risco fica muito grande. Os riscos de nepotismo, né, de contratação de familiares, como a gente vê muito acontecendo, como vocês têm mais propriedade ainda para falar sobre isso do que eu, mas é uma realidade do nosso país e, sobretudo, dos nossos interiores. Eu acho que essa realidade fica mais gritante ainda no nosso interior, porque as oportunidades são menos, né, de oportunidade de emprego, de trabalho, e aí essa troca ela acontece escancaradamente. Veja o que a gente acaba correndo, né? Enquanto vocês vão comentando aí, eu vou tentar colocar a Glória aqui de novo, que ela ficou sem áudio e saiu. Certo. Uma coisa que me chamou bastante atenção nessa PEC, que eu consigo distinguir ela das demais, né? Principalmente a reforma da Previdência, é que ela tira a característica constitucional desse tema, da organização administrativa do servidor público. Ele torna essa matéria pauta para a lei ordinária, para a lei complementar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que depois dessa PEC, novas mudanças que queiram fazer no regime dos servidores públicos, na organização administrativa, pode ser feita a qualquer momento por lei comum. Imagine o risco. Nós estamos discutindo aqui uma PEC que tem um rito bastante complexo de trâmite, e se essa matéria for abordada numa lei comum, a rapidez com que isso não vai ser e a vulnerabilidade com que a gente não vai ser vítima, não é verdade? Pior ainda, o texto atual, ele autoriza a União a editar normas sobre o assunto, né? Sobre criação e extinção de cargos, concurso público, critério de seleção, o que era feito por lei, né, promulgado em 2 turnos, um turno em cada casa, né, para autorização do presidente, depois volta para a casa legislativa, pode ser dado por medida provisória, que é gravíssimo. Né? De repente você tem uma série de servidores públicos, né, que, ao bel prazer do executivo, edita uma medida provisória e extingue daquele cargo.
ou encaminhando aquele servidor para um outro lugar, afastado de tudo, como uma espécie de, vamos dizer assim, punição por alguma conduta. Tudo isso pode ser com medida provisória, isso é muito grave, entendeu? Enquanto essa medida provisória pode ser revista, muito tempo se passou até que essa solução tenha sido dada. Então, isso é muito grave. Isso sim, isso pode ser feito com uma maneira perversa de punição, caso, assim, o chefe do executivo entenda por necessário, né? Como falei, isso dá uma insegurança muito grande, não só ao servidor, mas à população inteira, que é detentora daquele direito do usuário de serviço público. Né? Ela pode não saber mais quem é que vai ser aquele servidor que está prestando aquele serviço naquele momento, ou se aquele cargo, naquele município afastado aí no interior, ainda vai existir. Pode ser que ele seja obrigado, por uma simples medida provisória, a se deslocar para um outro município muito mais distante do que ele está. Então, essa insegurança causa um vácuo, né, na prestação do serviço público. E é como você colocou, né, a questão das audiências públicas que não estão sendo realizadas para a discussão de um tema tão complexo. E se a gente vê essa PEC passando, se a gente vê ela sendo implementada, esse discurso, né, que está sendo posto agora vira de fato ditadura, né? A ditadura sobre o que alguns, né, no topo da pirâmide acreditam, né, e sobre o que eles podem fazer. Então, a gente fica totalmente à margem enquanto cidadão, enquanto serviço e enquanto servidores, né? Eu falo desse lugar de contratação também. Se a gente pensa o serviço público, né, de contratações políticas, ao invés de contratações técnicas, qual é a margem que a gente tem de perda de qualidade desse serviço, né? Como é que vocês veem aí essa situação entre os cargos comissionados, né, políticos e os cargos técnicos? Então, a gente fica à margem disso. Queria que vocês comentassem também. Thalita, eu fiquei sem áudio, eu não consegui ouvir todas as palavras das colegas sobre os pontos fortes, né? Eu acredito conseguir pesquisar, tentando acompanhar essa atualização, que, como eu falei, assim, está tudo muito rápido. Como é do interesse, ele está tudo muito rápido. E, assim, das mobilizações que a gente vem acompanhando dentro da psicologia, principalmente dentro dos espaços sindicais da psicologia, que já se posicionou contra, né, que tem autonomia para se posicionar contra, diferente dos conselhos que têm a limitação pela finalidade do órgão, existe como ponto somente a ideia, se a proposta contida na PEC trouxesse de fato elementos que fossem reduzir as despesas, garantindo a eficiência do Estado, como eles dizem que vão fazer, seria sim algo interessante e algo a se pensar. Porque assim, a otimização dos serviços sempre é algo bem-vindo, mas precisa ser avaliação, planejamento, discussão com a população, né, com os espaços das audiências que não ocorreram, informação da população sobre o que precisa modificar, sobre o que é interessante modificar ou não nesse processo, o que não aconteceu. O processo da Constituição, né, foi duradouro, foi longo, envolveu diversas entidades, muita discussão. Assim, é uma Constituição amplamente referenciada e reconhecida como uma Constituição digna, e a gente ainda está pendente de diversas regulamentações dentro do que já está previsto nessa Constituição. Então, antes de conseguir regulamentar sobre tudo que já é garantido, já está sendo modificações. Então, assim, existe a falsa ideia de que é algo positivo a se fazer, porque precisa melhorar a economia do país. Mas a proposta em si, ela não atinge nenhum desses pontos. Ela não vem com nenhuma proposta efetiva que vai dar como resultado, e a pessoa vai ler a proposta e entender. Não, o resultado dessa medida aqui, o resultado dessa alteração é uma melhoria da condição econômica do país, uma possibilidade do país investir novamente esse recurso para a população. Não. O que fica mais evidente, assim, o que for possível de economizar vai ser destinado a pagamento de dívida. Então, assim, não está se pensando em investimento no país, está se pensando em pagamento de dívida. A quem interessa essa urgência em pagar dívidas? Né? Quem quer ver essa conta econômica nos altos níveis para poder valorizar a sua empresa, né, e ser um mercado competitivo para fora? Então, assim, o Estado, ao invés de se preocupar com a condição social da sua população, está preocupado
em criar um país competitivo para o mercado. Ou seja, existe um processo de governança para a elite, para os empresários, para a indústria. E com o discurso de que, se a indústria estiver bem, vai empregar as pessoas, só que não vai empregar as pessoas, vai escravizar as pessoas, porque existe o processo de retirada de direitos, existe o processo de limitação das entidades sindicais para poder defender o trabalhador, e existe também o processo de desorganização das categorias profissionais. Ou seja, existem diversos movimentos para além da PEC, onde várias profissões são aviltadas, várias tentativas em diversos espaços querem delimitar ou modificar as funções profissionais. E aí você vê isso também acontecer no processo educacional. Assim, aos poucos vai se mudando o currículo escolar. Agora já está vindo a interferência sobre quais cursos vão ser ofertados ao nível superior ou não. Ou seja, você está tirando da população o direito da graduação, a uma graduação qualificada, a investir na sua formação, dificultando o acesso, para poder ter somente operários. Ao operário, dizer que a população vai ser operária é uma ofensa às pessoas que já são operárias, não. Uma coisa é a pessoa se identificar com a profissão, investir e entrar em um determinado campo de trabalho. Outra coisa é você limitar as pessoas a somente aquela área de atuação, porque não vai ser dada a possibilidade para outros campos de formação, a não ser que você tenha dinheiro para pagar. Então, assim, pontos negativos, eu falaria horas, mas eu só quero destacar essa questão. Assim, o ponto positivo que é vendido, que é propagado, ele é falso, porque a PEC não... No recurso que vai ser economizado, ele não é destinado à população. Ele é destinado ao mercado financeiro, que não vai reverter isso em ações, já que os outros elementos da PEC, né, essa abertura e esse desregramento, como o colega trouxe, vai permitir que as pessoas nos seus espaços façam e ajam das piores maneiras. E aí, respondendo a pergunta que você trouxe agora, né, sobre essa estabilidade e essa modificação sobre os cargos técnicos e os cargos políticos. Hoje já é assim. E a gente luta contra isso. Porque, assim, as profissões e as diversas políticas, elas são estruturadas com uma forma de funcionar. E a maioria das políticas, principalmente as políticas sociais, ela vem com um arcabouço de funcionamento e que exige do profissional, independente do campo e da área, mas exige do profissional um aprofundamento e um conhecimento daquela área. Para isso, precisa de investimento. Vou trabalhar numa unidade de saúde básica, então eu preciso investir na formação daquele profissional, independente se ele vai estar na portaria, se ele vai estar na enfermagem, se ele vai estar no consultório de psicologia. Para cada serviço dentro da unidade de saúde, ele precisa de uma qualificação profissional. Então, assim, se ao bel prazer daquele gestor, aquela pessoa pode sair a qualquer tempo, não vai haver investimento profissional. Não vai haver a necessidade de investir, porque qualquer tempo pode sair. Então, assim, aí vai a desqualificação do serviço público. Sem contar a insegurança. Hoje já existe aquele questionamento do profissional que pega vários vínculos em diversos municípios, principalmente no interior. Os salários tão baixos, você tem que se vincular a diversas empresas, a diversos pontos de trabalho para poder conseguir ter uma remuneração adequada. Imagine com a insegurança da continuidade do vínculo. Você não pode fazer, você vai fazer o concurso, mas talvez você, se não for bem avaliado, você vai sair. E se ainda for indicação, né, aquele cargo temporário, também vai sair. Então, assim, ninguém vai parar para investir numa formação para poder passar o restante da sua vida ali, a sua vida laboral, atuando naquele campo, porque a qualquer tempo ele pode ser retirado. Então, assim, vamos ter um déficit muito grande da prestação de serviço. Eles vão tornar verdade o que eles já gostam de dizer sobre o serviço público, que é algo precário e desqualificado, para poder vender com o mercado particular melhor. Perfeito, Glória, sua colocação. Perfeita mesmo. E aí a gente entra nesse parâmetro, né? De deixar de capacitar esses profissionais para, como vocês falaram no início, cobrar desses profissionais a atuação. Mas como se não está tendo nem a capacitação, se não está tendo nem a condição mínima de trabalho, como dar um bom serviço, né? Se está sendo sucateado o tempo todo aí dentro da educação, dentro da saúde, dentro do próprio SUS, e a gente tem que estar o tempo todo lutando, reafirmando nesses lugares para que eles funcionem minimamente, para, como você falou, que a gente não acabe vendendo, né, o nosso público para as instituições privadas, que é a proposta, né, desse governo. Então, assim, que rica a sua fala, que rica a sua contribuição e o quanto a gente precisa, de fato, se atentar desse lugar e pensar que se a proposta, de fato, fosse boa e fosse positiva para o servidor e para a população, por que os altos cargos estão de fora dela, né?
Então, assim, de uma forma bem simples e bem objetiva, se é tão boa, por que que eles não estão dentro dessa reforma? Né? Então, assim, é algo irrisório, é tratar a população como se nós não tivéssemos o conhecimento necessário para esse tipo de discussão. E nós temos e estamos aqui perante essa população para dizer que não, que somos contrários, sim, a essa PEC. Rosângela, psicóloga, colocou assim, melhor forma de prestigiar o Dia do Funcionário Público, obtendo de forma simples e clara e acessível conhecimento complexo para todos nós. Obrigada. Obrigada, Rosana. Você que deu uma caidinha aqui, mas já voltei. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Marlene colocou, essa é a PEC da rachadinha. Olha, gente, o quanto deixa brechas, né? O quanto, deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Por hora é isso. O que mais vocês têm aí para comentar agora sobre a PEC? Eu pensei assim... Puxando um pouco Sim. esse gancho que você tinha mencionado, Thalita, é interessante. Uma reforma que se diz administrativa, uma reforma que visa inovar o serviço público para alguns, só para a base. Qual é a intenção, né? Se de fato realmente o que se quer é uma economia, se o que de fato o que se quer é a excelência do serviço público, todo mundo tinha que estar junto. O próprio relator dessa proposta, que por sinal é um deputado baiano, 2022 está aí, né? É bom a gente lembrar. Ele mencionou que os maiores lobbies Arthur Maia. são os maiores salários. Isso. Não pode deixar de mencionar. Isso. Os maiores lobbies são o dos maiores salários. Então, a discussão é política e esse debate ele é necessário. E eu sinto que só discutir esse tema com os servidores, com o funcionalismo público, não basta. Até porque é algo que impacta toda a sociedade. Então, muitas pessoas que são usuários do serviço público, eles podem questionar, poxa, por que eu vou me importar com essa reforma? Eu não sou servidor, eu não gosto do servidor, aquela visão estanque da realidade. Se não me afeta diretamente, então eu não me importo, eu não vou participar do processo de discussão. Mas a gente precisa lembrar, como já foi dito aqui anteriormente, que grande parte da nossa população, ela nasce dentro do serviço público. Ela aprende a escrever no serviço público. Ela caminha em estradas, ela frequenta órgãos do serviço público. Tiro por mim. A minha educação básica foi toda dentro do serviço público. Eu nasci no serviço público. Então, imagine, para acompanhamento de uma gestante, os serviços de pré-natal, a própria educação, e dentre outras situações de atendimento, essa visão de se importar com aquilo que é público, com aquilo que é nosso, com aquilo que eu quero bem feito, e o planejamento e a intenção de que eu quero melhor. Será que isso que estão propondo, pronto e acabado para mim, de fato é o melhor? Será que não é egoísmo eu pensar, por agora só vai afetar o servidor, o funcionalismo público, eu não me importo? Essa conta não vai fechar. Como foi dito pela própria Thalita, essa proposta ela é injusta, ela é parcial. A conta vai precisar continuar sendo paga daqui para frente. Então, eles vão atacar outras e outras pessoas, porque nós nos entregamos a esse divisionismo. Cada qual fica no seu cantinho e só briga por aquilo que é seu. Não se importa com a luta que também é do outro, né? Que é nossa. Em suma, é mais uma reforma de diminuição do Estado, né? Em detrimento da iniciativa privada. Quando, na verdade, o que se deixa de entender é que tanto o Estado quanto a iniciativa privada são dois pesos, são dois elos da mesma corrente. Então, um não sobrevive sem o outro, né? A iniciativa privada ela existe para tem sua responsabilidade, né, na questão do emprego, né? Ela visa o lucro. Nós vivemos num sistema democrático capitalista, né? Então ele visa o lucro. Ele tem um interesse próprio dele, né?
E o Estado usufrui disso através dos impostos. Então, aquilo que não é interessante para a iniciativa privada é onde o Estado deve intervir. Nem tudo na iniciativa privada é interessante, pois ele visa, obviamente, o lucro, né? Ele visa se autossustentar financeiramente. Mas nem toda seara, vamos dizer assim, que o Estado abrange, pode ser alvo de lucro da iniciativa privada. Né? É nesse aspecto que o Estado deve intervir. Ora, qual é o interesse do serviço do ente particular fornecer na questão da privatização dos Correios, de entregar uma carta no interior do Amazonas, não tem um lucro sobre isso. Então, é aí onde se deve existir o serviço público, para que essa população afastada, menos assistida, possa ser assistida. Lugar onde a iniciativa privada não alcançaria de outra maneira. Entendeu? Então, são dois entes que precisam trabalhar em comunhão, não um em detrimento ao outro. É isso que eu acho interessante, pelo menos nesse sistema democrático republicano que nós vivemos hoje. Sim, eu concordo com o que o colega Rafael está trazendo, justamente por isso. Da mesma forma que se demoniza hoje, né, diante dessa PEC, o servidor público, a pobreza e as pessoas que precisam acessar os serviços sociais também são demonizadas. E aí essa classe produtiva, esses empresários industriais, donas de terras que precisam produzir, que produzem, que são a força de produção do país, que geram as vagas de emprego de fato, elas não têm do Estado o retorno para os impostos que eles pagam. E aí, ao Estado, em vez de resolver esse problema junto com eles, verificar as falhas deles em relação a essa parcela da sociedade que é pequena, não, eles criam também a demonização da pobreza. As pessoas são pobres porque são miseráveis, porque são imprestáveis, porque são preguiçosos, discurso da meritocracia, e salve-se quem puder. Sendo que, na verdade, o que ocorre são altas tarifações das produções, dificuldades de gerar competitividade no mercado para essas pessoas, em detrimento de abrir um mercado externo, ou seja, é mais fácil quem está fora vir vender seus produtos aqui do que quem está aqui conseguir produzir, vender aqui e ter um retorno diante do que produz. Essa conta não tem que ser paga pela população. Esse é um problema que o Estado precisa resolver e que essa PEC não está tocando. Então, assim, eles continuam impedindo o desenvolvimento econômico do país por ausência de políticas econômicas que ajudem a essa parcela da população, que é muito pequena, né, dessa parcela produtiva, que gera riqueza, e ao gerar riqueza também paga seus impostos. Eles não avançam nesse sentido porque a ideia, né, a lógica é explorar a população. Assim, a gente sabe que a origem de muitas riquezas vem da escravidão, então é um ranço. Querem continuar escravizando as pessoas de diversas formas, ao invés de verificar ou, de fato, estruturar o país para poder as pessoas que produzem conseguir produzir. E ainda uma ignorância e uma falta de atualização no sentido de técnica e tecnologia de produção e produtividade. A maioria das ações e propostas que a gente diz de esquerda, né, no sentido da produção, elas geram lucro, elas geram condições de desenvolvimento social muito potentes, mas elas não são valorizadas, porque elas vêm pegar onde eles não querem falar, que é a distribuição da renda. Então, assim, a pessoa prefere ter um latifundiário enorme, pagar altos impostos, do que fazer aquela divisão daquele espaço, né, trabalhar em cooperativas e continuar produzindo e tendo renda, dando a possibilidade de outras pessoas também produzir e ter renda. Porque eles não querem somente ganhar, eles querem ganhar e querem que alguém não tenha nada. Então, assim, é uma lógica perversa, que é preciso que a população reconheça que existe de fato uma lógica perversa, onde eu tenho o direito a ser rico e você não tem o direito. Você tem que ser pobre porque eu preciso explorar a sua mão de obra. Então, assim, é algo cultural a ser superado. Assim, a gente é um país que tem mais de 300 anos de escravidão, e isso não muda do dia para a noite, principalmente quando a gente nega que existiu isso. Então, assim, o governo não se preocupa em desenvolver tecnologias econômicas e políticas econômicas para melhorar a condição de quem é empresário nesse país. Assim, uma informação que eu tive recentemente, diante do desemprego da categoria de psicólogos, muitas pessoas começaram a solicitar a abertura de clínicas, assim, sem a menor noção do que é abrir uma clínica privada, do quanto imposto vai ter que pagar, inclusive o próprio conselho, e assim, a possibilidade de se fechar rapidamente, em menos de 2 anos, que é
a média que o Sebrae vem informando. As pessoas, por falta de planejamento, abrem uma empresa e em menos de 2 anos fecham. Mas o investimento já foi feito, os impostos ficam lá devidos e o nome negativado. E o Estado continua arrecadando, porque o Estado não para de arrecadar nunca. Então, assim, a falha não está na quantidade de pessoas, não está na quantidade de servidores públicos, porque aqui o serviço público é ineficiente, é porque faltam servidores. Tem muitos concursos ainda para acontecer, então eles querem diminuir os direitos e os custos com os concursos e com os futuros concursados, mas eles sabem que precisam prestar o serviço à população, porque é o mínimo, mas é só o mínimo que eles querem dar. Então, assim, a classe mais alta, né, não se organiza no sentido de, assim, precisamos fazer uma intervenção para que as políticas econômicas contemplem a nossa categoria, né, a nossa classe social, essa casta alta aí, que é muito pequena, porque eles entendem, sim, que deve explorar a população. Então, assim, é uma realidade perversa, mas é essa a realidade que a gente vive, e a população precisa se conscientizar disso o quanto antes, principalmente considerando, né, 2022, que vem eleições, e que essas pessoas ricas, que têm dinheiro, que têm empresas, que têm terra, é elas que vão comprar o voto para a população, com a promessa desse cargo, que vai agora durar 5 anos. Antes era 2, prorrogável com mais 2. Agora é 5. Então, se tiver uma outra eleição, for reeleito, você garante 10 anos de serviço, você já juntou dinheiro. É muito complexo. E, assim, a realidade social é muito complexa. E a falta de educação básica que a gente vive hoje, né? E a retirada cada vez mais vai dificultar muito ainda para que a população compreenda. Então, esses espaços, como a Thalita está promovendo, a gente também está nos campos e nos lugares conversando com a população, explicando sobre isso, é muito necessário. Porque o problema está em outra dimensão, mas a conta quem está pagando é a população. Chega, a gente fica sem fala, né? Diante de tantas demandas aí que vão surgindo. Vanessa Feitosa perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, a live fica gravada. Podem encaminhar o aviãozinho aí para os amigos que não estão acompanhando ainda para acompanhar, mas depois vai ficar salvo aí também, que vocês podem fazer a indicação. Cadê Mundo? É assim o nome? Falou Rafael Orgulho. Deixa eu ver se tem mais comentário por aqui. Luan falou assim: essa PEC vai afetar de forma negativa a todos. É isso que a população tem que entender, né? De que esse discurso de eu não gosto de política, eu não falo sobre política, política não se discute, não tem como acontecer, porque a política ela está em tudo e ela está em todos o tempo todo, né? E a gente precisa discutir política porque, como Rafael colocou, Rafael não, Luan, né, aqui no comentário, colocou, a PEC, ela interfere diretamente e indiretamente na vida de todos, né? André Santana colocou assim, o governo federal atual, comandado por Bolsonaro e Guedes, pregam o neoliberalismo, assim propõe a lógica do Estado mínimo. Eles enxergam o servidor como parasitas, fora Bolsonaro. Se não tivesse fora Bolsonaro, não tinha feito nada dessa live. Mas assim, o nosso tempo, né? Eu sei que o tema é muito bom e o nosso tempo ele já está se esgotando. Nós temos 55 minutos de live já. E eu queria deixar esse espaço aberto aí, pessoal que está comentando, se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta sobre a PEC, quer trazer para os nossos convidados, a hora é agora, né? A gente lançar essas perguntas, ou mesmo comentar aí o questionamento. E deixar em aberto também para vocês, enquanto convidados, se porventura a gente não mencionou algum ponto que é extremamente importante de ser ressaltado, que vocês possam complementar ainda sobre esse assunto, que possa acrescentar agora. Tem algum ponto que vocês acham importante, que não foi levantado ainda? Sim, mas não é sobre ainda esse processo da Sim. PEC, né? Assim, a gente está falando dela, mas ela ainda tem uma etapa e a gente ainda tem espaço de lutar Perfeito. contra. Então, assim, vamos continuar acompanhando as mobilizações, né? Incentivar outras pessoas a conhecer, entrar em contato com o seu parlamentar, com as pessoas que você vota e tentar sensibilizar, né? Porque, assim, a pressão social precisa ocorrer.
ela já chegou a ser adiada uma vez, e esse adiamento da primeira votação, quer dizer, dessas últimas votações, foi atribuído à mobilização intensa. Então, assim, os sindicatos, os órgãos de classe, as diversas organizações sociais precisam continuar o movimento de mostrar que não é possível, porque assim, é desastroso estudar a PEC, ler cada item e ver as discussões assim, e ver as conexões entre essa e outras que já vieram, né? Onde a gente vê assim, vai ficar muito aberto, para ser deliberado futuramente. Vai ampliar poderes do governo executivo, do poder executivo, do presidente. Então, assim, tem coisas que ele não vai mais precisar se dar o trabalho de deliberar junto à Câmara, de passar por todas essas etapas aí onde a gente está podendo ainda conversar. Tem coisas que ele vai poder resolver sozinho. E, assim, ao processo constitucional, ele precisa ser respeitado. A Constituição não foi feita do dia para a noite. Ela foi amplamente divulgada com participação popular. Então, assim, é preciso que as pessoas continuem defendendo a Constituição. Porque o que hoje a gente fala assim, fazer tal atividade é inconstitucional, vamos colocar na justiça para poder garantir nossos direitos. Não. Então, se o problema era ser inconstitucional, eles estão mudando a Constituição. Então, assim, é isso, a gente precisa ficar atento e fazer política, procurar seu vereador, procurar seu prefeito, pedir que procure o deputado, né, participar das manifestações que ocorrerem, não ficarem nessa máxima que é até fantasiosa, mas que se criou entre direita é bom e esquerda não presta, Lula é ladrão, Bolsonaro é santo. A gente está falando da nossa vida, dos nossos direitos, dos nossos serviços que a gente vai deixar de executar. E quando as pessoas não superarem essa disputa entre os nomes que surgem como possíveis candidatos à presidência, entre nomes que surgem a possíveis governadores, deputados estaduais, as legislações, o processo político em si está em curso. E a gente ainda tem o direito de reivindicar, ainda tem a possibilidade de modificar, porque ainda não foi mudado na Constituição. Enquanto esse direito existe, vamos usar. Vamos usar o espaço, o Instagram, nossas redes sociais. Era somente isso que eu queria contribuir. Então, assim, a categoria de psicólogos que estiver assistindo, se aproxime do sindicato, se aproxime dos conselhos, para poder ter corpo nessa mobilização. Exatamente, está em trâmite, né, Glória? E a gente precisa se mobilizar, a hora é agora, porque o que é que a gente mais vê nesse governo, né? É o governo trazendo propostas que a gente não tem nem nomes para mencionar, e recuando a partir do controle social que é feito pela população, né? Então, quando a população vai lá, se manifesta e diz, olha, isso aqui a gente não quer e a gente não quer por isso, aí o governo tem que recuar, né? Porque ainda estamos nesse país democrático. Então, nós temos direito à voz, nós temos direito a voto, né? Como foi bem colocado, e precisamos procurar os nossos representantes, porque nesse trâmite que está ocorrendo agora, está uma estimativa muito alta de que a base não tenha votação suficiente para aprovar a reforma, né? E que isso pode acontecer o quê? Através das propinas, né? Das emendas, através das compras de deputados. Então, assim, estima-se que vão gastar muito para que essa reforma seja aprovada. Então, a gente coloca um representante lá, confiando que ele vai lutar pelos nossos direitos, pelas nossas garantias, e aí esse tal representante acaba se vendendo nesse processo e prejudicando a todos diretamente. Então, nós precisamos estar atentos, precisamos acordar e precisamos nos manifestar, sair desse lugar de neutralidade. Acho bonito quando Glória convoca a classe dos psicólogos, né? Nós que muitas vezes fomos vistos desse lugar elitizado também, de não reconhecimento de classe enquanto classe social, enquanto classe operária também, né, desse lugar, e que precisa assumir essas lutas e que precisa se colocar nessas linhas de frente. Então, muita gente ficou assustada aqui, né, no município, né, cidade do interior, quando me viu enquanto psicóloga adentrando o cenário político, como se a psicologia e a política não tivessem alinhada de alguma forma. Olha, veja só o risco, né, que a gente tem. Como se o direito e a política, e os meninos do direito também, Rafael e Ione também, não tivessem aliado à política de alguma forma. E quando a gente fala de política, a gente não está falando de política partidária, como Glória bem colocou, né? Mas de política pública. Nós precisamos estar engajados em cada área que estivermos dentro dessa política pública, recorrendo por esses direitos, né? Emília Guerra colocou aqui, excelente live, parabéns. Gerli, um abraço. Luan, live muito informativa. Deixa eu ver se tem mais comentário. Laiane.
Muito bem. Roberto Júnior também por aqui, muita gente boa aqui participando. Obrigada a todos os convidados, esclareceram bastante sobre essa PEC do mal, fora Bolsonaro, muito esclarecedora. Ione, Rafael, querem complementar? Só uma Eu, palavrinha. No âmbito dos conselhos, né, essa PEC, ela tem uma fundamental importância, porque ela afeta principalmente as autarquias públicas, né? Tirando ainda mais pré-requisitos dos servidores públicos dessas autarquias, dos empregos públicos, né? E até abrindo a possibilidade, né, na questão das parcerias que podem ser delegadas a fins particulares, né? É, o, o, a, o projeto de emenda constitucional ele deixa meio nebuloso o que seria servidores de Estado, o que não seria, então quais seriam os cargos que seriam afetados pela estabilidade ou não. E as autarquias públicas seriam especialmente afetadas, pois elas não estariam abrangidas pelo princípio da estabilidade do funcionalismo público, né? Então, no âmbito dos conselhos, eles podem ser especialmente afetados, né, por essa proposta de emenda constitucional. e lembrando que boa parte das conquistas de cada categoria, independentemente da função que exerça, boa parte das conquistas se obteve através da luta conjunta, não é? Da força dos conselhos, da atuação dos conselhos, dos sindicatos, principalmente. E agregando o que Thalita falou no instante, Platão já dizia que o preço que o homem de bem paga por não participar da política é ser governado pelos homens mal intencionados, pelos maus. Então, é chegado a hora. Se eu não sei do que se trata, poxa, então, deixa eu procurar quem possa me explicar. Os textos jurídicos, eles são muito rebuscados, de fato é difícil a gente entender, mas há um pouco de humildade, eu vou procurar o sindicato para entender o que está acontecendo, eu vou acessar uma live, eu vou pesquisar algum vídeo informativo aqui na internet, eu vou ouvir os dois lados da moeda, eu vou poder comparar e eu vou criar, eu vou poder desenvolver fazer o meu julgamento, entendeu? Eu vou poder criticar, eu vou poder opinar já com base, já com fundamento. Cuidado, principalmente, cuidado com as notícias falsas que são veiculadas, com as propagandas enganosas, com aquilo que é fácil, com essa questão de realmente deixar para depois, não, deixa eles fazerem, depois a gente entra com ação de constitucionalidade. É muito difícil. É melhor prevenir do que remediar. Todo o processo legislativo, desde o municipal, estadual e federal, ele deveria ser acompanhado. É muito conveniente para os nossos legisladores, para os nossos políticos, para as nossas autoridades, terem um povo à margem. Então, vamos mostrar para eles que nós estamos, sim, atentos. Vamos cobrar individualmente, coletivamente, eu gostaria só de acrescentar uma atuação recente do Sindicid, foi justamente encaminhar à Câmara Municipal, solicitando que a Câmara enviasse uma moção de repúdio à bancada baiana de deputados, aos senadores, ao presidente da República, para que, de fato, eles tomem um posicionamento contra essa PEC da forma como ele está. Mas isso não impede também que cada servidor ele vá, entre em contato com o deputado, o senador que votou, em quem votou, mande e-mail, ligue para eles, para a assessoria, para os atendimentos, enfim, se manifestar. O que a gente não pode fazer é ficar calado. Então, todo grito, toda mobilização, ela é muito bem-vinda e eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer mais esse desafio. A população muitas vezes acha que escolher um representante é votá-lo e dar a carta branca para estar lá e fazer o que bem entender, né? Pelo contrário, o voto seria o mínimo que a gente faz. E o nosso papel enquanto cidadão é esse contato direto o tempo todo, né? De acompanhar essas discussões, né? Não só da PEC, mas outros níveis de discussões que surgem. Porque é inadmissível a gente estar em 2021 à beira de mais um retrocesso. De quando a gente poderia estar discutindo outras coisas, a gente está, de novo, voltando questões anteriores que já passaram, que já foram aprovadas, né? Que precisamos rever, precisamos sempre melhorar, é claro, né? Precisamos de um processo avaliativo o tempo todo, mas não retroceder, né? Retroceder jamais. E aí eu ia falar dessa moção também que Ione trouxe, né? Que quero parabenizar, inclusive, o sindicato, na pessoa de Ione, na pessoa do presidente Ambrosio e toda a comissão,
que levaram à Câmara Municipal essa moção, essa nota de repúdio, né, no sentido de conscientizar essas autoridades de que não queremos, que não vamos deixar essa PEC passar. E ela foi aprovada na sessão de terça-feira, agora, dia 26, por unanimidade por todos os vereadores, os 13 vereadores aqui do município. Então, quero parabenizar também os vereadores que, independente de questões partidárias, entenderam que não dá para deixar passar, né, questões como essa e que estão aí nessa luta também. Então, mas para que isso acontecesse, precisa de uma mobilização, né? Precisa de um sindicato presente, e o sindicato daqui é sempre muito presente. Quero parabenizar também o Sindicato da Bahia, né? O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe também, que se mostra aí atuante, a partir do momento que aceita o convite de uma live como essa, né? De uma discussão tão rica e tão interessante como essa. Então, de movimentos como esse que a gente precisa estar fazendo o tempo todo, em todas as classes, né, em todos os âmbitos. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa para a gente finalizar? Algum Só agradecer a comentário? oportunidade, né? Agradecer a oportunidade, Thalita. Obrigado pelo convite. Agradecer aos demais convidados aqui também pelo debate rico. E dizer que o CRP 19 está sempre à disposição, tanto ele quanto eu também estou à disposição, quando sempre precisar. Muito bem, Rafael, eu que agradeço, viu? Fico muito contente mesmo com a sua participação, a sua colaboração, com essa prontidão do CRP19 de mencionar o seu nome e saber que contribuiu tanto para essa discussão. Aproveitar também para agradecer a participação de Glória, né, representante do Sindicato dos Psicólogos da Bahia, Dione, representante do Sindicato de Cícero Dantas. Então, vejam, estamos cada um em um cantinho do Brasil e todos vivenciamos a mesma realidade, né? Realidade que nos toca direta e indiretamente. Então, queria agradecer, de fato, a participação de todos vocês, convidados e convidadas, e a participação de todos que nos acompanharam aqui, né, até agora, em plena quinta-feira à noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, e muitas pessoas ainda nos acompanhando. Para a gente finalizar, né, vou passar a palavra aí para a Ione e para a Glória também para se despedirem, e aí depois a gente faz o sorteio, né? Não podemos esquecer esse sorteio, senão vou arrumar confusão com o pessoal do sindicato, não quero isso, jamais. Querem falar agora? Glória quer falar primeiro? Vai. Sim, parabéns, Rita, obrigado pela iniciativa, né? Obrigado enquanto cidadã, obrigado enquanto psicóloga, de saber que tem uma colega como você fazendo essa mobilização. Prazer estar aqui com os colegas, encontrar, conhecer e saber, né, que a gente tem pessoas envolvidas e querendo mudar essa realidade. Então, assim, feliz Dia do Servidor para vocês que são servidores. Parabéns a todos os servidores pelo trabalho incansável que a gente, né, que está próximo, também já fui servidora, sem vínculo, né, efetivo. Estou na fila de concursos aí, esperando a convocação. Então, assim, a gente tem que honrar muito, porque, assim, se existe um país, é porque existem pessoas trabalhando nele. E essas pessoas são os servidores públicos. Então, assim, servidores e servidoras, né, fazendo nossa inclusão de gênero. Parabéns a todos por esse dia e sigam na luta e vamos acreditar que o país pode melhorar. Muito bem, Glória. Satisfação ter você conosco, viu? Enriqueceu muito o nosso debate e saber que você está aí nesse cantinho do país, né? Plantando sementinhas o tempo todo, cotidianamente, e se reconhecendo desse lugar, né, de servidor, apesar de não estar de forma efetiva, como você colocou. Eu também sou servidora no sentido de contratação, né? Eu fui conselheira tutelar 2 mandatos aqui no município e agora eu atuo no município vizinho aqui de Fátima, enquanto psicóloga do cenário educacional. Então, venho desse lugar também de contratação, mas também não tenho um vínculo efetivo. Mas visto a camisa do serviço público e sempre que posso, estou aí nessa luta pelo serviço público, porque a gente sabe da importância dele e não podemos vender o nosso país, nem alugá-lo, nem fazer o que querem aí, né? Ione? Bom, gostaria de agradecer, Thalita. Gostaria de agradecer também aos colegas que nos acompanham nessa live e parabenizar pela proposta, por discutir o
tornar popular, tornar público esse tema tão importante, porque não é inadmissível pensar numa PEC, nos moldes que está proposta a PEC 32, sendo que boa parte da população permanece alheia, permanece sem entender. Então, vamos à luta, vamos fazer com que valha a pena existir um dia do servidor público e que possamos continuar comemorando não só o dia do servidor público, mas também um serviço público justo, de qualidade e independente. E para todos, né? Que de fato seja para todos e não para alguns. É um dia de homenagem a esses servidores, é um dia de reverência, de reconhecimento por todo o trabalho árduo, né, diante do serviço público, mas é um dia de luta também, e é por isso que nós estamos aqui, né, nessa data, falando sobre esse tema. Então, só realmente gratidão. Queria pedir a vocês aí uma pose, um minutinho, para a gente fazer aqui um print aqui da tela, né? Tirar aqui a velha foto. Vamos lá? Aí, Glória. Muito bem, já printei aqui. E queria a presença de vocês ainda para fazer o sorteio agora, né? Ambrósio trouxe até Isso. eu queria a votação eletrônica, mas ele disse que tinha que ser tradicional mesmo, a votação. A eleição eletrônica está ainda sob muita polêmica. E somos quantos, Ione, em média, servidores públicos no município de Cicerodantas? Filiados aí ao Sindicid? Filiados ao Sindicid, 718. 718. Então, tirei aqui o número 487. Ione está aí com a lista e vai dizer quem é o Felizardo a ganhar os R$ 300. O Felizardo. Pode mostrar o número, Thalita? Para a gente mostrar que realmente é esse. Dá para ver esse. aí? 487. Um segundo, viu? Sim. Suspense. Aqui. Maria do Carmo Oliveira. Maria do Carmo Oliveira. Residente na rua Edgar Santos, Cícero Dantas. Edgar Santos. É a primeira sorteada. Muito bem. Conhecida Repetindo, Maria do Carmo Oliveira. Muito bem. Parabéns, Maria do Carmo. Feliz dia do servidor, da servidora pública. Vamos lá, próximo número. 374. Um segundo. 374. Joselita Ribeiro Nunes Castro, residente de Cícero Dantas. Muito bem. Parabéns, Joselita. Feliz dia do servidor. Espero que o pessoal do Sertão em Pauta tenha conseguido fazer a transmissão, né? Que eles estejam transmitindo também ao vivo. Mas se não tiver, a live fica salva e eles podem fazer a busca depois e colocar também no canal deles. 704. Vandira Maria de Oliveira, povoado Caxias. Muito bem. Sabe, da zona rural aí também. Parabéns. Mais 2 números, não é isso? São 5 prêmios. 628. 628? Isso. Ramiro da Conceição Batista Moradilo, residente de Cícero Dantas, a sede. A sede. Parabéns, Ramiro. Lembrando que os prêmios são ofertados pelo Sindicid, né? Pelo sindicato aqui do município, para esses servidores. E o último sortudo ou sortuda é o 106. Torcendo os dedos. 106. O pessoal até chegou aqui para a live agora, viu? Para ver o sorteio, para ganhar o prêmio, participar logo ao vivo. 106, não é? Só para conferir. Isso. Clériston Borges Silveira, da cidade de Fátima. Muito bem. Clériston, parabéns.
Feliz Dia do Servidor, não só para aqueles que ganharam os prêmios, né, o sorteio, mas para todos e todas. Mais uma vez, queria agradecer a participação, né, de vocês, os convidados, Rafael, Ione, Glória, de todos que estiveram aqui conosco nesta noite, do pessoal que entrou, que às vezes não conseguiu ficar, mas que vai depois dar uma voltadinha na live para assistir o restante. Agradecer a parceria do Sindicid, né, tanto nesse processo mesmo de moção, de se colocar nessa luta, dos sindicatos psicólogos, do CRP, de Sergipe, como do pessoal do Sertão em Pauta também. O Rafael também me mandou várias reportagens aí do estado de Sergipe, que o pessoal divulgou a nossa live de hoje, não foi? Foi muito bem divulgada. Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia, fiquei bem lisonjeada, assim, o Conselho divulgou também a nossa live, então foi muito significativo. Espero que tenha sido produtiva essa discussão, né? E estou aberta, se vocês tiverem outros temas em outros momentos, é só entrar em contato para dizer, Thalita, vamos falar disso aqui. E aí a gente vai e marca, tá certo? Combinado. Estamos à disposição. Igualmente. Já tem uma lista de temas, depois eu vou estar passando pouco a pouco, a gente vai divulgando semanalmente, mas provavelmente semana que vem a gente vai estar falando das alterações do programa Bolsa Família para esse programa Bolsa Brasil, né? Vamos ter discussão também a nível da PEC 05, se eu não me engano, 05/2021, que questiona a soberania do Ministério Público, então já temos promotor aí agendado conosco para esse tipo de discussão. Vamos ter live ainda daqui para o final do ano, falando sobre literatura, trazendo uma coisa mais leve, a poesia também nessas formas de resistência, né, desse nosso tempo. Então, vamos ter live falando sobre vários temas. Então, cada semana é uma live distinta, diferente. E quem não segue ainda, quiser seguir, seja bem-vindo. Venha sempre contribuir conosco, né? Nesses diversos temas de tamanha importância para a sociedade. Obrigada, gente. Gratidão por essa noite, por esse momento. E sigamos nessa luta, que não para aqui, nessa discussão. Pelo contrário, começa nela, né? Um abraço. Até mais, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.